Fala aí, rapaziada, tudo jóia? Estevão Matheus aqui na área. Logo de cara, se inscreve no canal, tá? Vira membro, vocês já sabem qual é o objetivo da grana que vai entrar aqui no canal de membro, exatamente para eu poder ir para campo, fazer esse trabalho de campo de conectar pessoas, tanto as ideias masculinistas e ter esse debate, esse confronto de ideias, tá bom? A gente entender como que é a vida, principalmente do homem comum aqui no Brasil. E o vídeo de hoje é sobre a misandria e principalmente a misandria recreativa. E qual que é a diferença da misandria recreativa para a misandria propriamente dita? Que eu acredito que é muito mais perigosa a recreativa. Porque a recreativa é aquela que a gente trata um tema extremamente sensível e perigoso de maneira lúdica, na brincadeira, entende? E isso que é o problema, tá bom? Esse vídeo aqui da menina é um pouco longo, tá? Então eu vou fazer algumas interrupções ao longo do vídeo, mas eu vou tentar deixar ele fluir o máximo de tempo que puder para eu poder conseguir captar mais tempo do argumento para poder desenvolver com vocês. Mas eu já adianto que o vídeo dela é extremamente honesto, ela está fazendo uma crítica exatamente a esse fenômeno, e eu vou conectar com vocês, inclusive, alguns paralelos do que ela fala com comportamentos, tá? Tanto de criadores de conteúdo relacionados a masculinismo, quanto de vocês, ouvintes, tá? Dentro das redes sociais e de como que generalizações são um problema para você individualmente, tá bom? Vamos lá. De imediato, algum senso de pertencimento. Peraí. A misandria recreativa vai te dar, de imediato, algum senso de pertencimento, mas ela não vai mudar nada de efetivo na realidade, na verdade, vai piorar a sua vida, porque você vai passar a ser uma pessoa que só vai conseguir analisar a realidade e principalmente só vai conseguir analisar o masculino através de generalizações e não através de leituras que realmente fazem parte de análises concretas e bem feitas da realidade. E o que Essa introdução dela aqui, esse monólogo, se você agora é uma provocação muito boa para vocês. Se vocês substituírem a misandria recreativa pela misoginia recreativa, é a mesma coisa. A diferença é que cada uma veio em pontos diferentes do processo evolutivo social. Então, o movimento masculinista, ele nasceu como consequência disso que ela está falando. Hipergamia desregulada, né? O despertar veio exatamente através da interpretação e da identificação de um certo grau de hipocrisia feminina em relação às relações afetivas, relações socioeconômicas, a própria cultura em si. Então, a crítica que vocês fazem é válida. Vocês criticam pontualmente fenômenos que existem, tá? Assim como que ela está descrevendo, critica fenômenos que existem, só que generalizam através principalmente da chacota ou de piadas ácidas, né, no caso, ou até mesmo intencionalmente, para generalizar e categorizar homens como vocês, por exemplo, como potenciais abu, que é uma das coisas que vocês ficam muito pau da vida quando isso acontece. Pega, por exemplo, aquele debate do Felipe Sestaro com o Guipa, onde o Guipa quer colar o rótulo de que todo homem é um potencial abu e que isso é um absurdo desmedido. Agora, se vocês forem dar uma olhada nos comentários do último vídeo que eu postei sobre a Green Flag, muitos lá fizeram a mesma coisa. Por quê? Vocês, meus amigos, se tornaram exímios analistas de maus comportamentos ou de red flags, das quais eu entendo, acredito e concordo em certo nível, que realmente podem ser bandeiras vermelhas, né? Sinais de perigo em uma pessoa, no caso uma mulher, para se relacionar. O problema é quando você não sabe identificar a green flag.
É quando você não sabe identificar quais são as características positivas de uma mulher. E por que eu estou fazendo essa afirmação que talvez vocês saibam tanto, dedicam tanta energia em não cair numa cilada, que perderam a habilidade de encontrar uma boa pessoa e, através das generalizações que vocês escutam recorrentemente na produção de conteúdo, servindo como um viés de confirmação para as crenças que vocês já têm, os impedem de ter algo que eu sei que vocês gostariam de ter, que é um bom relacionamento. Você dizer que você não quer um relacionamento ou que você não quer nada é direito seu, você realmente pode não querer, porque pode não valer a pena. Perfeito. Mas você não pode se ancorar na justificativa de que você não tem isso porque a culpa é do outro, ou de que não tem gente perfeita e ideal para você. Entende? Muita gente fala que eu sou psicólogo e tal. Eu não sou psicólogo, tá? Estou me formando, mas não sou psicólogo. Mas eu faço uma coisa que é muito boa, que é metacognição. É pensar sobre o que eu penso. É analisar filosoficamente, logicamente, as informações que eu absorvo. Não lidar com elas de maneira emocional. Entende? Porque é quando eu busco um viés para confirmar uma crença que eu já tenho, eu estou fugindo não só da realidade, mas da oportunidade de mudar algo que eu não gostaria que estivesse acontecendo na minha vida. Entende? Vamos dar continuidade aqui que eu vou desenvolver melhor esse assunto com vocês. E ponto, eu não estou dizendo que vocês são misóginos, eu não estou dizendo que vocês estão errados em criticar o que vocês criticam. O meu problema sempre vai ser com generalizações e os efeitos psicossociais, psicológicos que isso causa em vocês a nível individual. Entende? Porque todo mundo que está vendo esse vídeo, todos vocês que estão ouvindo esse vídeo ou assistindo o vídeo, tem problemas. E o seu problema é seu, é individual. O seu problema não é coletivo. Ele pode ser semelhante aos problemas de outras pessoas. Mas você tem uma demanda pessoal que é só sua. E ela tem que ser respeitada, ela tem que ser tratada, ela tem que ser observada e acolhida. Agora, a gente precisa saber analisar uma a uma em como você chegou a esse estado e como sair desse estado. Entende? Vamos continuar. O que é a misandria recreativa? É basicamente o eu odeio homens, mas é brincadeirinha sempre no final do dia. Eu odeio os homens, eles são totalmente obsoletos. Até eu ir fazer uma manifestação, concretar a minha mão e precisar da ajuda de um para poder me ajudar a sair dali. Exatamente. Eu odeio homens, até que seja o meu irmão. Eu odeio homens, mas é brincadeirinha. Só que da mesma maneira em que essas mulheres precisam hoje em dia entender conceitos basilares de lógica, se você compreende que certos discursos moldam o imaginário e o imaginário molda a realidade em relação às mulheres, por que vocês acreditam que é de bom tom ou que não irá acontecer a mesma coisa em relação aos homens? Ponto excelente que ela trouxe, e é aqui que eu vou começar a concordar com muitos do que vocês falam, que é o quê? O movimento feminista criou na cabeça da mulherada que elas são seres extremamente superiores, sem nenhuma justificativa ou sem nenhuma evidência concreta disso, que elas são seres superiores aos homens. E começaram a tratá-los como seres subdesenvolvidos, como subcategoria, tá? Como um peso, um estorvo, um mal dentro da sociedade. E o que ela está falando é, essa brincadeira, né? Porque aqui no contexto do vídeo é a brincadeira de tratar isso, um assunto extremamente sério, uma coisa extremamente grave, como piada, na realidade concreta, ela não vai se materializar ou ser interpretada como uma piada, ela vai ser interpretada como uma coisa literal, principalmente para um cara que já está fragilizado emocionalmente, psicologicamente, que a vida dele já foi completamente destruída, foi rejeitado por tudo que é forma, principalmente dentro de casa, pela própria família, por um relacionamento que terminou.
por uma pressão social descomunal que nós sentimos por ser homem, tá? Homem sofre muito dentro da sociedade. Nós, homens e mulheres, sofrem de maneiras diferentes. Mas se a gente for colocar em paralelo, não dá nem para comparar. Não dá para comparar, tá? E aqui não é querer desmerecer a dor feminina, como eu disse, são dores diferentes e são dores, inclusive, extremas em vários aspectos. Mas isso não é justificativa para você poder fazer ataque, principalmente à figura da masculinidade, principalmente, que é a figura central que mantém essa porra desse mundo funcionando. E é isso que a gente. E é exatamente por isso que esses movimentos masculinistas cresceram e vão continuar crescendo e vão continuar crescendo. Por quê? Porque o movimento feminista e as ideias misândricas construíram isso no imaginário popular masculino de que eles são um problema, mas eu não vou aceitar isso para minha vida e você que se lasque. Então, assim, quem construiu, e aqui, meu irmão, é a questão da meia-culpa. Eu não sou a favor de você propagar um discurso destrutivo contra pessoas, mas eu entendo completamente que ele foi incentivado, ele foi construído através disso que ela está falando. Ele existe e ele não é injustificável. Por isso que eu falo, justificativa não é razão no sentido de estar certo ou errado, mas ele existe. Entendeu? O fato de um fenômeno acontecer não dá simplesmente para a gente fazer um juízo de valor em cima dele e dizer, ah, ele é errado porque por causa disso. Não, ele aconteceu. A pergunta que tem que se fazer é por que ele aconteceu? Qual é a responsabilidade do catalisador, né? Que é a misandria. Inclusive, a primeira vez que eu falei isso, eu fui atacado pra caramba, a galera bateu demais em mim e eu continuo mantendo essa posição de que até certo nível eu sou a favor da lei da misoginia. Eu vou explicar pra vocês aqui brevemente, pelo comentário que ela fez. Eu não daria 3 meses, não daria 3 meses para o Brasil virar um pandemônio por causa dessa lei. Porque a partir do momento que um homem que é importante e que todas têm, todas precisam, um homem for, ou uma empresa, e que isso ia começar por aqui, ó, classe média alta, meio político principalmente, empresarial, que iam ser os primeiros prejudicados com essa lei. Porque essa lei é para passar uma legislação para perseguir opositores políticos e pessoas que têm autoridade, principalmente nas redes sociais, para poder transmitir mensagens. Não é para você, homem comum que está aí fora. Essa lei não é para você. É para poder calar o opositor político, principalmente. Mas quando ela chegasse nessas camadas intermediárias e mais baixas, a quantidade de M que isso ia dar. Porque imagina uma moça que é casada, que tem um marido, que é um cara que é personal, que é alguma coisa, sei lá. Ele é enquadrado juridicamente por causa de uma lei que é totalmente subjetiva, abjeta, e toma um prejuízo e isso prejudica a família de uma outra mulher. Ela vai começar a cair na real que, cara, isso aqui. Mas como sempre, a mulher só percebe as consequências das coisas que elas fazem quando a tragédia já aconteceu. Entendeu? E é disso que ela está falando. Quando um irmão, quando um pai, quando um tio, quando um avô, quando o seu próprio marido ou namorado sofrer uma consequência direta dessa lei, aí ela vai parar para pensar assim, porra, fiz merda. Mas aí já vai ser tarde demais. Então é por isso que eu sou a favor, porque eu sou a favor às vezes da merda. O Brasil, infelizmente, não dá para você arrumar de dentro para fora, tem que ser de fora para dentro. Entendeu? Às vezes, infelizmente, é melhor você tacar fogo em tudo e começar do zero do que você tentar consertar uma casa que está tomada por cupim sem usar um inseticida, só ir trocando as tábuas, mas sem matar o cupim, sem matar o inseto, entendeu? Porque ele vai voltar e vai continuar corroendo. Então tem que tacar fogo e destruir tudo, entendeu? Não pessoas, entendeu? Não estou falando de pessoas. Uma coisa que vocês não
conseguem entender é que quando vocês começam a odiar, mesmo que na cabeça de vocês de modo recreativo, toda a classe homem, mas essa classe totalmente abstrata, amorfa, subjetiva até certo ponto, o homem concreto, o pai, o filho, o irmão, o bom profissional, o advogado, o médico, as pessoas, os homens comuns, são esses que começam a desaparecer e são esses os primeiros a realmente sofrerem o efeito desses discursos. Exatamente. Desde Foi o que eu Aristóteles, a acabei de gente falar. aprende que existem basicamente alguns tipos de cartaz, principalmente aquela que purifica e eleva as nossas paixões e aquela que alimenta e fixa e por muitas vezes cria um descompasso em relação às nossas paixões. E o que acontece em relação a esse assunto e a muitos outros é justamente a segunda, porque esse tipo de comportamento e esse tipo de comportamento que se populariza em relação à misandria recreativa, ela não traz responsabilidade individual, ela não traz conciliação, ela não traz resoluções de modo concreto para situações do meio concreto, então ela é só mais uma forma de você ficar expurgando a sua raiva de modo totalmente injusto em vários aspectos e pouco útil. Gera engajamento. Gera engajamento. Isso é uma coisa que eu queria que vocês passassem a observar. E é uma coisa que eu peço para vocês pararem de fazer. Gerar engajamento. Principalmente na produção, em produtores de conteúdo que falam essas porcarias contra homem. Entende? Se você tem sua bolha e você gosta das ideias da sua bolha, fica lá, não sai da sua bolha para poder ir falar na bolha dos outros, porque você só vai lá para poder confirmar exatamente o que eles já pensam sobre você. Entende? É assim que funciona. O que ela está falando é exatamente isso. Esse pessoal vai para lá para ficar se retroalimentando de validação recorrente sobre um fenômeno que elas sabem que está errado, mas que gera pertencimento. Entende? É esse que é o nível de avaliação, de análise que eu quero fazer com vocês aqui sistematicamente, porque vocês são caras inteligentes, pô. Vocês são caras inteligentes, entendeu? Só que por causa do efeito emocional que certas falas te causam, e, mano, eu entendo. É igual o Felipe fala, cara. O Felipe Sestaro fala: eu não me sinto confortável em alguém virar pra mim e falar que eu sou um potencial abuso. Isso não tá certo, cara. Só que eu não posso reagir emocionalmente baseado no meu desconforto. Eu tenho que ser lógico e explicar a inconsistência, entendeu? E o mau caratismo por trás dessa fala. Porque é assim que você desmantela uma narrativa. Entende? É esse que é o ponto. Esse canal aqui, cara, é para vocês pensarem de uma maneira assim complexa, dura e até mesmo contraintuitiva sobre o que vocês acreditam. Porque é isso que é fazer uma boa análise. Entendeu? Metacognição é isso, é pensar sobre o que você pensa, pô. Então, assim, você entende. E eu não discordo de muitas das coisas que a comunidade masculinista, que o conteúdo Red fala. Por quê? Porque eu consigo compreender a raiz e de onde isso vem. Que é disso aqui, ó. Dessa palavrinha aqui, ó. Agora, a reação que muitos têm sobre isso, que é o que eu não concordo. Por quê? Porque confirma para essa galera que vocês são exatamente da forma como eles descrevem. Todas as vezes que vocês fazem esse tipo de coisa, vocês caem em um erro infantil, para não dizer o mínimo, que é redução ideológica. Não é nada de novo, tô falando mais do mesmo aqui, que às vezes precisa ser relembrado. E eu sou uma das maiores apoiadoras de uma boa sátira, de um bom alívio cômico, principalmente em cenários políticos e de crítica social. Só que o que a gente vê hoje em dia não é isso. É que elas repetem tantas vezes certas coisas para elas Vira um que mantra. deixa de ser recreativo e passa a ser visto como uma verdade, como se desdobra na realidade. Números exorbitantes de falsas acusações em que nós vemos um outro ser humano sofrendo sim um claro Olha lá, o Estado se nega a fazer pesquisas e oferecer dados oficiais sobre isso. Isso vocês têm razão. Vocês estão cobertos de razão. Por quê? Porque isso não é a exceção.
Entendeu? Isso não é a exceção. Porque o Estado não quer. Porque quando ele gerar os dados, eles vão mostrar o quê? Que isso não é exceção. Mas enquanto não tem os dados, a gente vive numa narrativa. Nós somos forçados a viver uma narrativa porque não dá para a gente embasar. Ainda que nós tenhamos uma quantidade esmagadora de evidência para isso. E é isso que talvez às vezes vocês tenham dificuldade de entender quando eu falo. Eu não estou negando que o fenômeno acontece. Eu estou negando que eu não tenho como comprovar que ele acontece. E quando eu vou denunciá-lo sem provas, eu estou indo para uma guerra sem armadura, sem o que me respalda. Então eu posso o quê? Ser colocado numa falácia do espantalho, por exemplo. E a gente vive num mundo de narrativa, entendeu? E infelizmente, afirmar algo sem ter como evidenciar, com exemplos pontuais, sem ter um estudo, inclusive se você virar membro do meu canal, esse dinheiro vai ser convertido exatamente para a produção desse tipo de material também. Você vai estar ajudando pra caraca com a causa que você defende. É 4 conto, cara. Entende? Aqui não é, a grana não é para você me ajudar pessoalmente, a grana é para ajudar você. Você está investindo em um trabalho da qual tem pouquíssimas pessoas botando a cara para poder apanhar e vender exatamente essa realidade. Essa menina aí também, provavelmente, deve ser detestada, odiada por estar falando uma coisa óbvia. E principalmente pelo fato de ser uma mulher falando isso. Caso de injustiça e elas acreditam, através dessa cartaz de que é justificado, de que isso seja tratado como engraçado, como justo, como Exato. uma compensação histórica de um mero indivíduo. E eu já estive presa nesse ciclo de cartaz há tempos atrás. Há 2 anos atrás, assim que eu saí de movimento de esquerda, aquilo me gerou uma revolta, eu comecei a estudar coisas novas, a ver o mundo sobre outra perspectiva, me senti enganada, percebi que havia perdido tempo e, obviamente, eu mudei meu pensamento sobre muitas coisas e fiquei presa nesse ciclo de cartazes durante muito tempo. Cara, é difícil pra caraca você fazer isso, tá? É muito difícil você reorganizar as suas ideias, descartar ideais que direcionavam a sua vida para poder o quê? Viver a realidade. Isso gera um sofrimento ferrado. Ela tá falando do sofrimento que ela viveu. Vocês, quando descobriram o conteúdo Red Pill e começaram a ver isso, vocês sofreram com essa parada, ainda sofrem com essa parada. Por quê? Porque é uma realidade dura pra cacete, cara. Você vê o mundo dessa forma, você enxergar a nojeira que o mundo é, e de como que as pessoas, na maioria das vezes, são meros peões no mundo de ideologia, é foda pra caralho, cara. Só que eu entendi que eu precisava tirar isso, porque a cartaz é aquela que a saudável, é aquela que ordena, que você Exato. entende as suas próprias emoções, ordena as suas emoções e amadurece as suas emoções. E a Perfeito. cartaz, que é viciante, é aquela que reitera sentimentos negativos, não ordena os sentimentos e mais não resolve problema nenhum e só te faz entrar nesse ciclo que nunca tem fim. Que é o que eu falei pra vocês sobre vocês levarem as generalizações que o conteúdo masculinista também faz para a vida pessoal de vocês. Ou seja, a generalização é um recorte da realidade de algo que é verdade, mas que você, a nível individual, vai alimentando a sua perspectiva e a sua impressão das coisas no mundo que você opera aqui fora e percebe que ela não coaduna uma com a outra. E você trata outras pessoas e você vive num estado perpétuo de alerta e desconfiança que só te faz mal sem ter nenhuma evidência concreta no seu dia a dia de que aquilo vai acontecer. E você passa a viver em um estado perpétuo de medo. É disso que eu falo com vocês, rapaziada. Eu não digo, de novo, eu vou ficar falando isso até vocês entenderem. Eu não digo que o que vocês acreditam e que os exemplos que vocês escutam estão errados. Eu estou criticando você individualmente por permitir que a sua própria capacidade de generalização te impeça de ter paz. É disso que eu estou falando. De você viver num estado de medo. Entendeu?
e achando que solitude não é solidão. E de que a paz que você tem de não se relacionar com ninguém, e eu não falo relacionamento amoroso, é se relacionar com pessoas, de se conectar com pessoas, é algo bom. Não, você está em um estado perpétuo de fuga, porque você tem medo de se machucar. É isso que está acontecendo. Eu, enquanto mulher, estou verificando que existe um problema de comportamento sendo normalizado no meio feminino. Ora, as mulheres erram. As mulheres podem ser extremamente virtuosas e bárbaras. Ó céus! Então, se você acha divertido ficar 24 horas por dia, ou em tudo que envolva o masculino, ficar fazendo piadas depreciativas, ou que tentem diminuir o valor dos homens, inclusive, enquanto ser ontológico, isso é um problema seu. Mas não vem encher o saco de mulheres que não querem participar disso. E principalmente, eu não sou contra você ser babaca. Agora, eu sou contra você achar que você não deve ser responsabilizado ou responsabilizada pelas coisas que você fala e principalmente pelas consequências do que você fala. Porque assim, se você quer tratar as outras pessoas dessa forma, é o que eu sempre digo aqui, você pode negar a realidade, mas não pode negar as consequências de negar a realidade. E os movimentos masculinistas são uma realidade como consequência desse tipo de comportamento que ela está descrevendo, que a misandria é exatamente isso. Um movimento de ódio aos homens. E que a boa parte, inclusive, das que estão no topo, que são as cabeças da quimera, né? Dizem que não existe. Por quê? Porque se alimenta e retroalimenta o público delas. Consumo. Entende? E sempre onde existe um ambiente onde uma mulher ou uma criança está vulnerabilizada, onde ela está passando por situações de violência, sempre haverão os remanescentes. E são esses homens remanescentes, os homens bons, que parte significativa das vezes conseguem defender as mulheres dos homens maus. Não só Exato. isso, a gente precisa entender que em relação aos homens, existem muitas questões subnotificadas, como, por exemplo, parte significativa dos homens perdem a sua virgindade com mulheres adultas ainda na tenra idade, muitas vezes crianças, que são mortos por suas parceiras. Mesmo que no Diário Oficial já exista esse. Isso é uma coisa, inclusive, que eu pretendo abordar futuramente, quando o canal tiver um pouco maior e a quantidade de membros assim tiver gerando uma receita onde eu possa começar a fazer isso, que é incentivar homens a denunciarem, a processarem, tá? Os abusos, os excessos são praticados contra vocês. Está na hora de vocês começarem a fazer isso, porque a ausência de dados está exatamente no que ela está falando. Subnotificação, medo. Ah, mas eu vou na delegacia, nego faz chacota. Deixa fazer chacota, mas ele não pode se negar a registrar o boletim de ocorrência. Ele não pode se negar a abrir um processo, porque você tem seus direitos civis. Pode ser que você até perca, entendeu? Pode ser que não dê em nada, mas vai ter registro. Você não pode, inclusive, ser punido pela justiça, principalmente quando você tem evidência de uma coisa. É tipo o que aconteceu com a mãe do Henri Borel. Evidência é o que mais tinha, ela não foi punida, mas todo mundo sabe que ela foi absolvida, recebeu aquele perdão por uma questão política. Todo mundo sabe, entendeu? Foi uma distorção da realidade do que aconteceu, mas vocês sabem que aquilo está errado. Então, assim, não dá para você fingir que o dado não existe, tá ligado? Mas para isso ele tem que passar a existir. Número e ele seja muito similar em relação a homens que matam as suas parceiras, compreendendo que a relação de violência no Brasil. Isso aqui é um dado que o Tragicômico levantou, né? Muita gente tem levantado esse dado dentro do Anuário Brasileiro, inclusive eu acredito que o de 2026 e 2027 já não vai mais constar essas informações, mas aí já é tarde demais. Por quê? Porque se eles subnotificaram, se eles não registrarem, vai mostrar que existe uma influência nos próprios dados, isso vai dar uma merda federal. Mas todo mundo sabe que proporcionalmente homens e mulheres se matam da mesma proporção. Isso se não colocarmos, né, o fato de que muitas pedem para um terceiro, né, um agente externo, que na maioria das vezes é um homem, fazer o trabalho por ela.
Então, se a gente colocasse isso, tivesse como a gente tem, inclusive, uma perspectiva, cara, a quantidade seria talvez o dobro. Ela é generalizada. Então vocês podem dizer o quanto quiserem que o contexto de misandria não existe, mas ele existe. Mas existem questões práticas e óbvias. Mulheres têm desvantagens biológicas. Então, obviamente que nesse aspecto nós perdemos. Mas quando nós estamos falando, por exemplo, de falsas acusações em que você consegue afetar diretamente toda a reputação daquela pessoa, as mulheres são muito mais eficientes e isso tem sido muito mais recorrente a acontecer. E quando a gente fala de reputação, aí a gente vai poder falar sobre uma cadência que acontece nesse contexto, que é a segurança dessa pessoa, que é a chance de se restabelecer na sociedade e de poder seguir em frente. Então, é óbvio que há desdobramento. Inclusive, a questão da falsa acusação, gente, na minha opinião, tá? Isso é minha opinião. Consegue ser pior. Consegue ser pior do que qualquer tipo de. É porque tem palavras que eu não posso usar aqui. De Tortur. E já me errei. Eu sou dislexo nessa merda. Torturar. Entendeu? É pior do que qualquer tipo de violência, cara. Física mesmo, infringida. Por quê? Porque assim, vou dar um exemplo pra vocês. A violência do homem praticada por outro homem, por outra mulher e tal, geralmente é uma violência física, né? Ou assim, ou igual é lá no Tribunal do Crime, lá em São Paulo, lá com as paradas bárbaras, uns negócios bizarros. Mas, cara, aquilo ali, ainda que seja uma coisa absurda, abjeta, gigantesca, aquilo afeta a pessoa. E às vezes assim, a pessoa, ela apaga, ela morre, ela deixa de existir, né? Ela deixa de existir. Ela para de em algum momento o sofrimento vai parar, entendeu? Já uma falsa denúncia, cara, uma falsa acusação, uma detenção por uma falsa denúncia, né? Uma prisão por uma falsa denúncia, o abandono, a separação desse cara do núcleo familiar, dos filhos, o afastamento com ele vivo, ele permanece sendo torturado para sempre. Isso quando, anos depois, ele não se descobre que aquilo nunca existiu, ou que os filhos que ele tem não é dele. Então, assim, a maldade feminina, cara, em certos aspectos, é infinitamente mais demoníaca do que a maldade masculina, que é destrutiva fisicamente, materialmente. Entende? Agora, esse tipo de estratégia, né, de assassinato de reputação, esse tipo de coisa, rapaziada, isso aí é uma coisa muito, muito, muito grave. Entendeu? Diferentes porque somos diferentes. Tá passando sirene. Mas não quer dizer que não consigamos afetar a realidade de homens quando queremos, apenas de modo diferente. Então, sim, mulheres têm problemas práticos em que são afetadas diretamente por alguns homens, assim como certamente o contrário. Enquanto vocês não aceitarem essa realidade, principalmente se estamos falando de contexto Brasil, sem que vocês fiquem importando realidades abissalmente diferentes da Com nossa, certeza, tá certo. nada vai mudar. Então, Sim, alimentem o ciclo de cartazes. Se isso faz vocês se sentirem melhor à noite, bom pra vocês, mas várias de nós não quer fazer parte disso. perfeito. Vídeo maravilhoso. Então, assim, galera, o vídeo já deve estar bem longo, tá? Eu acho que todos os comentários que eu poderia fazer em relação ao que ela trouxe foram feitos durante o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da reflexão que foi feita aqui hoje, tá? Principalmente essa questão de a gente ter a oportunidade de fazer uma meia-culpa, de fazer uma análise, inclusive, das nossas próprias crenças individuais, tá? De se autoanalisar, de perceber exatamente coisas que nós estamos fazendo por nós mesmos, que são influenciados por essas generalizações. No caso aqui, ela trouxe especificamente para o lado feminino, e eu juntei isso para o lado masculino também, que acaba fazendo, entendeu? Por justificativa, inclusive porque a generalização ela é feita em cima das exceções, como eu sempre falo, a mulherada ela pega casos específicos, exclusivos de eventos que aconteceram, que são fatos contra outras mulheres,
e colocam esse rótulo em cima de todos os homens. E, eventualmente, a galera do masculinismo vem fazendo a mesma coisa. Entende? Por isso que eu falei para vocês o quê? Se vocês são exímios analistas e sabem identificar tudo de ruim que existe numa mulher, vocês precisam saber dizer para vocês também, tá? E como que eu sei o que é uma boa mulher ou não? Se você não sabe determinar isso, você está alienado, tá? Você está alienado, porque você vai estar dizendo o quê? A minha esposa, a esposa do Felipe do Folha e Tradição, a esposa de todo cara que você conhece que é uma boa mulher, é uma mentirosa quanto mais. Ela está performando e fingindo. Por quê? Porque ela é uma ameaça direta ao senso subjetivo de realidade que você comprou. Isso demonstra que você está em estado de dissonância cognitiva. Entendeu? É esse que é o nível de análise que vocês vão ter aqui, bebê. Eu não tô aqui para poder amaciar o ego de vocês, não. Vocês precisam ser racionais, que é exatamente isso que o estoicismo cobra, é exatamente isso que a filosofia Red Pill que vocês tanto falam cobra, honestidade com você, intelectualmente principalmente, tá bom? Grande abraço, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e virem membro, porque o trabalho vai ser feito, tá? A coisa está fluindo, está melhorando, está avançando. E a gente vai com tudo, tá bom? Valeu.